positivamente, a gente tem que reconhecer que estamos indo para mais um processo eleitoral e que muito provavelmente, a despeito de problemas de ordens diversas, nós teremos um processo, nós teremos as eleições e nós consagraremos nas urnas aquilo que efetivamente a sociedade deseja ou aparenta desejar. Como aspecto negativo, a gente tem que considerar que nos faltam por vezes valores democráticos, por vezes nós assistimos o abuso do poder econômico, o abuso da própria máquina pública em benefício das campanhas nos mais diferentes estados e na União de forma geral, né, um fisiologismo bastante acentuado dos partidos políticos e um casuísmo relacionado à constituição ou à construção das regras eleitorais que nós teremos para o próximo pleito, seja aquela relacionada ao funcionamento efetivo ou específico pontual das eleições, ou ainda as questões ligadas ao surgimento ou não de novos partidos e as regras que orientam essa situação. Falta à sociedade brasileira um sentido de maturidade política comum àquilo que se pretende enquanto uma democracia. Portanto, nós precisaríamos ter cidadãos mais envolvidos do ponto de vista do conhecimento dos procedimentos eleitorais, da lógica eleitoral, mas mais do que isso, da democracia enquanto um valor no nosso cotidiano. É inadmissível, por exemplo, que a pauta essencial de uma eleição, por exemplo, se dê por razões puramente econômicas e, por vezes, que se converta essas razões econômicas em vantagens pessoais, simbolizadas, por exemplo, pela compra de votos, distribuição de cargos e coisas dessa natureza. Portanto, nesse sentido, nós ainda estaríamos engatinhando no sentido de imaginar o que seja uma sociedade efetivamente madura o suficiente para participar com grande ou com alta envergadura do processo eleitoral democrático. É inadmissível que um cidadão saia da escola sem saber como funcionam as eleições e conhecendo tantas coisas sobre as quais ou as quais ele poderá descartar ao longo da sua vida. Das eleições ele não se livra nunca, e não é porque o voto é obrigatório, mas porque o resultado das eleições, seja com voto obrigatório ou sem voto obrigatório, trará impactos expressivos na vida de 100% da sociedade brasileira. Segunda questão, nós precisamos urgentemente de uma reforma administrativa nesse país, que restrinja a distribuição de cargos e que também reavalie ou repense o que nós chamamos de pacto federativo, ou seja, um federalismo em que o ente central, na verdade nesse caso com características centrais, mas em que a União retém para si ou detém para si, em termos de arrecadação, cerca de 70% dos recursos tributários de um país, não é um federalismo saudável, consequentemente não será uma democracia saudável. Por fim, nós precisamos pensar numa lógica que associa a reforma política ao bom funcionamento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa entrar no debate acerca daquilo que a sociedade enxerga no poder público como ou que associa no poder público à corrupção. O Poder Judiciário é parte desse sistema e deve ser igualmente questionado, tanto quanto questionamos o Legislativo, tanto quanto questionamos o Poder Executivo. Por fim, com base nessas três reflexões acerca do que se poderia chamar de uma reforma política ampla, aí sim talvez valha a pena um ajuste ou outro nas regras eleitorais do Brasil. Uma iniciativa como a RAPS, ela pode contribuir em dois aspectos ligados àquilo que nós chamamos de uma reforma política ampla. A RAPS, por mais que não seja uma escola, mas sim uma rede, ela tem como um dos seus compromissos adensar o debate. Debater, pensar, refletir, educar, trazer conceitos, consolidar ideias. Então, primeira coisa absolutamente essencial, a RAPS adensa o caldo cultural de uma parcela de brasileiros. Qual parcela? Aquela que deseja participar das mudanças por meio do envolvimento direto. Ou seja, eu estou tratando, ou nós estamos tratando, com pessoas que querem jogar o jogo. Então, nós estamos pensando, então, no adensamento da cultura política desses indivíduos. A segunda grande contribuição seria fazer com que essas pessoas pensem na importância de nós realizarmos as demais reformas, repensarmos o pacto federativo, repensarmos a distribuição de cargos, repensarmos o funcionamento do judiciário e tantas outras questões absolutamente essenciais. Portanto, a RAPS é infinitamente mais importante do que muita coisa que se tem dito por aí em termos de reforma política, quando se toca, no caso da reforma política, em ajustes legais ou mudanças institucionais.